Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de geometria, tá? Antes de dar sequência na aula, não esquece youtube.com/QI pré-vestibular, se inscreve no canal e acompanha todas as nossas aulas lá, certo? Bom, o assunto de hoje é o assunto de geometria plana, que são os polígonos, tá? Vamos lembrar de algumas coisas muito importantes nos polígonos aqui, para a gente poder conseguir resolver vários exercícios aí, tá? Bom, o polígono, né, aqui tem bastante informação, mas é porque eu quero te mostrar cada detalhe que tem nessa figura. Bom, velho, a gente tem aqui, né, os lados desse polígono, tem os ângulos externos, tem ângulo interno, tem vértice, tem diagonal. Eu quero falar com você desses 4 itens aqui primeiro. Observa nesse polígono que eu desenhei, que eu tenho aqui, ó, exatamente 5 vértices, A, B, C, D e E. Da mesma forma que eu tenho 5 lados, ó, eu tenho o AB, o BC, o CD, o DE e o EA. Além desses 5 vértices, 5 lados, se você contar os ângulos internos, também dá a mesma coisa, ó. Todos esses ângulozinhos verdes aqui são ângulos internos, que também são 5 nesse caso. Além disso, tem o ângulo externo de um polígono, né? Que também, nesse caso aqui, são 5. Pois é. Então, muitas vezes vai aparecer numa questão para você assim, o polígono tem 5 vértices. Se ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados, 5 ângulos. Tudo a mesma quantidade aqui, ó. Todo polígono possui a mesma quantidade de vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Isso é uma informação que daqui a pouco a gente vai usar bastante. Outra coisa que aparece no polígono, mas não tem a mesma quantidade, é a diagonal, tá? A diagonal, ela une vértices não consecutivos. Então, por exemplo, a partir do ponto A aqui, ó, desse polígono, eu poderia traçar a diagonal AD, que você está vendo, e também poderia traçar a diagonal AC, que é o outro vértice que não é consecutivo com o vértice A, certo? Bom, vamos seguir, vamos continuar falando disso aqui. Eu quero te mostrar esses 3 polígonos aqui para a gente trabalhar algumas informações importantes. Se você já estudou polígonos alguma vez, você deve saber lá que tem uma formulazinha para determinar a soma dos ângulos internos, que tem uma formulazinha que determina a quantidade de diagonais, né? Então, eu quero te dar uma ajuda aqui para o caso de você esquecer essa fórmula. Chegou na hora da prova, não lembra, o que eu posso fazer? Cara, tem um recurso muito simples. Tem algo que você vai usar aqui que lá você conseguiria deduzir a fórmula tranquilamente, que é a seguinte, olha só. Eu estou com esses 3 polígonos aqui. Eu quero que você observe que, por exemplo, nesse primeiro, eu tenho 4 lados nele. O segundo aqui, nós temos 5 lados, né? E no último, nós temos 6 lados. Para a gente falar da soma dos ângulos internos de um triângulo, de um polígono, eu posso pensar dessa forma aqui, ó. Eu posso traçar uma diagonal aqui, nesse polígono. Ficou um pouquinho torta, mas... Não, vamos fazer de novo, né? Vamos caprichar. Beleza. Bom, na hora que eu traço essa diagonal, você está observando que foram formados 2 triângulos aqui? Se eu faço a partir de um vértice aqui também, ó, eu traço as diagonais possíveis, aqui eu consegui 3 triângulos, e nesse último, eu vou conseguir 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Por que isso é importante? Olha só, aqui, nesse primeiro triângulo, você sabe que esse ângulo aqui, mais esse, que a soma desses 3 ângulos é 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se tem essa soma aqui, aqui embaixo, para esses 3 ângulos que eu estou marcando aqui, ó, também é a soma dá 180. E você vai observar que nessa divisão, eu estou considerando todos os ângulos do meu polígono. Então, os 4 ângulos foram contabilizados aqui. Então, na hora que eu olho para essa figurinha, eu falo, poxa, se eu tenho 2 triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 360 graus, que é a soma dos 2 aqui. Se eu penso aqui, de novo, velho, ó,
aqui dá 180, aqui também vai dar 180, porque a gente tem 3 ângulos, né? E aqui também. Ah, então para falar da soma dos ângulos internos dessa figurinha, eu vou falar que ela é 540, porque eu vou somar aqui esses 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos aqui a gente tem 540 graus. E aqui, acho que você já agora pegou a linha de raciocínio que a gente está fazendo. Se eu tenho 4 triângulos, eu vou fazer 4 vezes 180. Uma dica aí para você multiplicar por 4 de forma rápida, multiplica por 2 duas vezes seguidas. Faz 180 vezes 2, deu 360, 360 vezes 2 dá 720. Então, multiplicar por 2 duas vezes seguidas é a mesma coisa que multiplicar por 4, tá? Bom, seguindo, esses valores que eu cheguei aqui tem muito a ver com os triângulos, né? E eu quero que você observe aqui o seguinte, para um polígono de 4 lados, nós chegamos a 2 triângulos. Para um polígono de 5 lados, eu consegui 3 triângulos. E para um polígono de 6 lados, 1, 2, 3, 4 triângulos. Você observou que em cada situação, a quantidade de triângulos que a gente obtém é sempre 2 unidades menor que o número de lados? Pois é. Então, se eu tenho n lados, a quantidade de triângulos vai ser n menos 2. E é esse n menos 2 que aparece aqui na fórmula para você, ó. Essa é a fórmula da soma dos ângulos internos de um triângulo. N menos 2 vezes 180. N menos 2 é a quantidade de triângulos e 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, você pode usar essa linha de raciocínio. Se você tem um polígono de, vamos pegar um exemplo mais exagerado aqui, um polígono de 30 lados. Poxa, eu lembro que é n menos 2. Então, se o polígono tem 30 lados, nós vamos ter 28 triângulos ali. Então, basta multiplicar 28 por 180, que a gente chegaria na soma dos ângulos internos desse polígono. É sempre fazer isso, pensar nos triângulos e multiplicar por 180, caso você não se lembre dessa formulazinha aqui, tá bom? Uma outra coisa importante para te falar aqui é o seguinte. Observa comigo aqui que a partir de um vértice, nesse caso, eu consegui traçar apenas uma diagonal. Eu não consigo traçar uma diagonal para cá, porque isso aqui é um lado, e nenhuma diagonal para cá, porque isso aqui também é um lado, né? Aqui deu uma só. Se eu pegar esse outro vértice aqui, o máximo que eu conseguiria traçar era mais uma diagonal também. Ou seja, o número de diagonais por vértice, nesse caso aqui, é 1. Aqui, ó, na minha situação, eu tenho o número de diagonais por vértice sendo o quê? A partir de um único vértice, eu consegui traçar 2 diagonais. Então, de qualquer um deles, se eu quisesse fazer aqui também, ó, eu também conseguiria só 2 diagonais, ó. Então, aqui eu consigo 2 diagonais por vértice. E aqui, nesse último caso, eu consegui 3 diagonais por vértice. O que acontece? Por que é bom a gente pensar nisso? Você reparou que 4 lados, uma diagonal em cada vértice. 5 lados, 2 diagonais. 6 lados, 3 diagonais. O número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é sempre o número de lados menos 3. Então, na hora de fazer a conta, se eu precisar fazer essa conta na hora da prova, por exemplo, eu vou falar assim, poxa, é sempre n menos 3. Então tá, aqui, por exemplo, ó, saem 3 diagonais de cada vértice. Eu tenho 6 vértices. Então, eu poderia fazer 6 vezes 3, 18. Então, esse polígono, né, ele tem 18 diagonais? Não, cara. Ele não tem 18 diagonais por um simples detalhe. Se eu fosse traçar as outras diagonais aqui para você poder ver, ó, a gente já tem 3, né? Essa é a quarta, essa aqui vai ser a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Pode reparar que não dá para traçar mais nenhuma. Aqui a gente chegou a 9 diagonais. Vamos voltar um pouquinho na nossa linha de raciocínio.
gente tinha feito o cálculo sendo o quê? 3 diagonais em cada vértice e 6 vértices. Então, 6 vezes 3, 18. O meu resultado aqui deu 9. Por quê? Porque toda vez que a gente simplesmente multiplica, a mesma diagonal que a gente contou aqui, ó, essa aqui, ela está sendo contada aqui de novo. Então, por isso que na hora que a gente simplesmente multiplicou, a gente chegou no dobro. Para eliminar essas repetições, a gente pega isso, essa multiplicação, e divide por 2. Observa a fórmula. N menos 3 é o número de diagonais que partem de cada vértice. N é o número de vértices ou de lados, né? Faça o produto entre eles igual a gente fez anteriormente e elimina as repetições. Então, por isso que o que eu faço? Né? 6 vezes 3, 18, dividido por 2, dá as 9 diagonais que a gente fez aqui. Se você quiser conferir, para ver a fórmula também, para ver se dava certo, olha aqui. Tem 5 lados, né? 2 diagonais em cada vértice. Então, a gente faria 5 vezes 2, que dá 10, dividido por 2, dá 5. Repara aqui nas diagonais que eu vou terminar de traçar. Tracei todas as diagonais, aí, deu até uma estrelinha aí, ó, né? Beleza? Então, velho, a gente tem essas relações todas vinculadas ao número de lados, tá bom? A única, todas não, né? A única que não tem uma relação direta com o número de lados, que não varia de acordo com o número de lados, é a soma dos ângulos externos de um polígono. Não interessa qual é o polígono que você está analisando. A soma dos ângulos externos dele sempre vai ser 360 graus. Sempre. Beleza? Um polígono de 4 lados externos. A soma deles dá 360. Um polígono de 100 lados, a mesma coisa. A soma dos externos dá 360 graus. Bom, dito isso, vamos para essa parte aqui que ela é interessante também, importante para a gente resolver as coisas bem rápido lá na hora da prova. Bom, um polígono regular. Polígono regular é um polígono que possui todos os lados congruentes, lembrando que a palavra congruente significa mesma medida, tá? Então, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Vou tentar fazer um polígono regular aqui, só para a gente ilustrar ele. Ilustrar e ficar aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu teria um polígono regular. Ele está com 5 lados aqui, né? Deve estar do mesmo tamanho. Então, polígono regular, 5 lados congruentes, né? 5 lados com a mesma medida. E os 5 ângulos também teriam a mesma medida. Bom, olha só. Esse cara que eu fiz aqui é um pentágono. Você sabe que o pentágono tem soma dos ângulos internos igual a 540 graus, porque a gente calculou aqui, ou poderia ter calculado aqui também. Pensando que um polígono regular tem todos os ângulos medindo a mesma coisa, eu consigo saber quanto mede cada ângulo desse polígono. Por quê? Eu sei que a soma é 540. Eu sei que ele tem 5 ângulos e que são todos iguais. Eu posso pegar os 540 e dividir por 5. 540 dividido por 5 dá 108 graus. Então, eu vi no texto de uma questão, um pentágono regular. Opa, um pentágono regular, a soma dos ângulos internos é 540, todos são iguais, cada ângulo ali valeria 108. Isso vale para qualquer polígono regular, gente. Basta pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, que a gente vai ter a medida de cada ângulo interno. Beleza? Outra coisa, se o ângulo interno vale 108, você sabe que tem um ângulo externo aqui, ó. Se o ângulo interno vale 108, o externo vai valer 72. Tá lembrado da nossa conversa aqui? Que a soma dos ângulos externos dá 360 graus? Pois é. Se eu pegar 360 e dividir por 5, você vai ver que vai dar 72. Para saber a medida de um ângulo externo, eu vou pegar 360 e dividir pelo número de lados. E eu consigo saber essa medida. Certo? Por que isso é importante? Imagina um texto de uma questão falando para você o seguinte. Um octágono regular
No meio do texto ele fala que você tem um octágono regular. Bom, aí você vai pensar no quê? Poxa, se eu tenho um octágono regular, ele tem 8 ângulos externos. Se eu pegar 360 graus e dividir por 8, eu vou descobrir quanto que é o externo. 360 dividido por 8 vai dar 45. Se eu descobrir que o ângulo externo vale 45 graus, a gente também descobriu o interno. Que os dois juntos são iguais a 180 graus, né? Então, se aqui valeria 45, o interno valeria 135 graus. É uma informação que eu consigo chegar ali também bem rápido, tá vendo? Cara, e por último, se é um polígono regular, se ele tem todos os lados congruentes, uma coisa que pra gente é interessante também é o seguinte: eu consigo saber a medida do lado de um polígono regular. Basta que seja dado a medida do perímetro desse polígono, né? Lembrando que perímetro a gente usa essa notação, 2P, para falar sobre ele. Então, se eu pego o perímetro de um polígono e divido pelo número de lados, eu chego à medida de cada lado, né? Pensa comigo. Um heptágono regular tem um perímetro valendo 35 centímetros. Heptágono é um polígono de 7 lados. Então, se ele é regular, ele tem todos os lados iguais. Se o perímetro vale 35 centímetros, eu pego 35 e divido por 7. Eu sei que esse heptágono teria cada lado medindo exatamente 5 centímetros. Beleza? Moçada, então é isso. Pega firme com essas fórmulas, pega firme com a parte de polígonos, que ela é muito importante para a prova, tá bom? Valeu, abraço, até a próxima.